Já é quase a hora do almoço, é a última aula, então, ânimo, vamos que vamos. Mas antes, só para lembrar, tem uma lista para vocês no Moodle e nós já mandamos pelo WhatsApp também. A Fran mandou no sábado? Não, na segunda-feira. Então, deem uma olhada na lista, tentem resolver ela. Se não conseguirem, vão mandando as dúvidas, ok? E uma observação: na segunda-feira eu dei o plantão e no plantão eu coloquei vários exemplos, no total 4 exemplos, que resolvem alguns exercícios de situações que tem na lista. Então, na lista pode ter um exercício que você tem que fazer distributiva, algum exercício que tem uma divisão, e eu resolvi exemplos parecidos no plantão. Então, se vocês não viram, vejam ele, porque vai ajudar bastante na resolução. E se mesmo assim tiver dúvida, aí vocês mandam, beleza? Vamos começar agora a segunda aula sobre equações. Peraí, agora vai. As equações que nós estamos trabalhando se chamam equação do primeiro grau. Por que primeiro grau? Porque o nosso x, que é a nossa incógnita, ele está elevado a 1. Pode ser que vocês já tenham visto potência na escola de vocês. Por exemplo, um número elevado a 2. Aí isso é ele vezes ele mesmo. Eu vou dar uma aula de potenciação mais para frente, mas só para vocês saber diferenciar, quando em cima do número eu tenho, por exemplo, um 2, um 3 ou algum outro número, ele está elevado a esse número. Quando não tem nada, por exemplo, aqui a gente só tem o x, ele está elevado a 1. E por isso a gente chama essa equação de equação do primeiro grau. E toda equação do primeiro grau, o que ela tem? Ela tem o x, que é a nossa incógnita, a gente tem um a, que é um número que multiplica o x, e a gente tem um b, que é um número que a gente está ou somando ou subtraindo. Por isso é que a gente diz o seguinte: uma equação é determinada de primeiro grau quando pode ser escrito na forma ax mais b igual a zero. O que isso quer dizer? A equação ela é mais ou menos assim: ax mais b igual a zero. Esse a e esse b, eles são números reais. Então, o a pode ser, por exemplo, 3 e o b, 8. Então, a nossa equação seria 3x mais 8 igual a zero. E toda equação no primeiro grau, ela vai ter um x, por isso que a gente vai ter que... É uma equação, a gente tem que descobrir o valor dele. A gente vai ter um número multiplicando ele. E vai ter um número somando ou subtraindo. E isso vai ser igual a zero. Toda equação, se ela não tiver desse jeito, a gente consegue mudar ela para que ela fique desse jeito. Esse a, que está na frente do x, a gente chama de coeficiente. Esse a é o número que está multiplicando o x. Por exemplo, se eu tivesse 3x, o coeficiente seria o 3. E o 3 está multiplicando o x. O x é a nossa variável, é a incógnita. É aquele valor que a gente não conhece. E o b a gente chama de termo independente. É um número que ele está lá, ou somando ou subtraindo. Eu vou mostrar em um exemplo que fica um pouco mais fácil. Vamos pegar essa equação aqui. A equação é 3x menos 9 igual a zero. Se a gente for lembrar, o nosso a teria aquele 3, que é o elemento que está na frente do x. E o x é a nossa incógnita. Então, o 3x é o nosso coeficiente com a incógnita. E o menos 9 é o termo independente. É o termo que a gente está somando ou está subtraindo. E isso igual a zero. Aqui podia ser uma outra coisa também, como a gente vai ver nesse exemplo aqui.
Nesse exemplo, a gente tem a seguinte equação: x menos 5 igual a menos 2x mais 22. Aqui, no nosso primeiro x, ele é o nosso coeficiente com incógnita. Mas qual é o coeficiente se a gente só tem o x aqui? Quando não tem nada aqui na frente, é como se tivesse o número 1. É como se fosse 1x. Porque se você pegar o 1 e multiplicar o x, 1 vezes qualquer coisa vai dar essa outra coisa. 1 vezes 5 vai dar 5. 1 vezes 2 vai dar 2. Então, quando um está multiplicando, a gente não coloca ele. A gente deixa só a outra coisa. E nós também temos, do outro lado, 1 menos 2x. Também é o coeficiente com incógnita. O nosso coeficiente é o menos 2 e a nossa incógnita é o x. E nós temos aqui, do lado esquerdo, o menos 5, é o termo independente. E temos o 22, que também é um termo independente. Se, por exemplo, eu pegar tudo que está desse lado e passar para esse lado, a gente vai ter que isso daqui fosse igual a zero. E aí a gente ia descobrir desse lado um termo independente e um termo com um x. Eu vou mostrar aqui no próximo que é melhor. Na primeira aula, no sábado passado, nós vimos como resolver uma equação. Eu usei com vocês o exemplo da balança. E nessa balança aqui, por exemplo, nós temos um peso x, um outro peso x, um peso de 5 quilos, x, x e 5 quilos, e tudo isso junto era igual a um peso de 13 quilos, porque eles estão equilibrados. E como que a gente resolveu isso? A gente, lá ali do lado esquerdo, a gente tirou o peso de 5 quilos, e tirando esse peso, desse lado, a gente também teria que tirar o peso de 5 quilos. A gente está tirando de um lado e tirando do outro, para continuar equilibrado. Fazendo isso, aqui na nossa equação, quando a gente for mexer com ela, a gente vai fazer o quê? Vai tirar 5 quilos de cada lado, igual a gente fez aqui. Um detalhe, aqui nós temos x mais x. Uma coisa mais uma outra coisa que é igual a ela. Você vai ter duas dessa mesma coisa. Por isso, 2x mais 5, que a gente tinha mais 5 aqui. E isso era igual a 13. Como a gente tirou 5 quilos desse lado, a gente tem que tirar desse também. Então, a gente vai tirar 5 de cada lado. Mais 5 menos 5, desse lado, vai sobrar só o 2x. Porque mais 5 e menos 5 vai dar 0. E 0 mais 2x vai dar 2x. Do lado direito, 13 menos 5. Eu tenho 13, vou tirar 5, isso vai ser igual a 8. E agora, a gente tem desse lado 2x igual a 8. Só que eu quero saber quanto vale só 1x. Então, eu vou dividir por 2. Porque dividindo para 2, eu vou ter 1x e 1x. A gente vai ter só 1. Dividindo por 2, eu tenho que dividir dos dois lados. Então, 2x dividido por 2 vai dar só x. E 8 dividido por 2 vai dar 4. Essa foi a forma que nós resolvemos na semana passada, usando o exemplo da balança e fomos tirando dos dois lados a mesma coisa, para manter equilibrado. Mas nós também podemos resolver de outra forma. Qual forma seria essa? Uma outra forma da gente resolver a equação é fazendo o seguinte. Uma equação também pode ser resolvida ao trocarmos de lado os elementos. Como assim trocar de lado? Por exemplo, de um lado eu tenho um número e eu vou pegar ele que está desse lado e jogar para o outro lado. Jogando para o outro lado,
eu vou ter menos coisa desse lado. E a gente faz isso para deixar só o x desse lado. Quando nós fazemos isso, a gente tem que tomar cuidado e inverter a operação que esse elemento estava fazendo. Como assim inverter? Vamos usar o mesmo exemplo do slide anterior. E no slide anterior, só para não esquecer, a gente encontrou que o x era igual a 4. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar aquele mesmo exemplo. X mais 5 igual a 13. Do lado esquerdo, nós temos x mais x, e isso vai dar 2x. Mais 5, que o mais 5 estava aqui, igual a 13. O que a gente vai fazer agora? Esse 5 é um valor que está junto do lado esquerdo com o 2x. Só que para resolver a equação, a gente precisa tentar deixar só o x sozinho desse lado. Então, eu quero tirar o 5 daqui. Como eu resolvi no slide anterior, foi tirando 5 quilos de cada lado. Então, eu coloquei menos 5 de um lado e menos 5 do outro. E aí, quando eu somei os dois, deu 0. Mas, uma outra coisa que a gente pode fazer é pegar esse 5 e eu vou jogar ele para o outro lado da equação. Ele está do lado esquerdo, eu vou jogar ele para o lado direito. Porém, quando eu mudar ele para o lado direito, eu vou mudar a operação que ele está fazendo. Aqui, ele está fazendo uma soma, que é mais 5. Do outro lado, eu vou inverter isso. O que seria o contrário da soma? Qual que é o contrário de você colocar? Seria você tirar. Então, é uma subtração. Então, do outro lado, ele vai fazer uma subtração. Ele vai ser menos 5. E como eu mudei ele de lado, ele já não vai estar mais aqui do lado esquerdo. Então, eu já não tenho mais o 5 daquele lado. Agora, do lado esquerdo, eu só tenho o 2x. E do lado direito, nós temos 13 menos 5. 13 menos 5 é igual a 8. Nós ainda não terminamos, mas vocês viram que ficou bem parecido com o que a gente tinha na outra forma que a gente resolveu? Agora, vamos prestar atenção aqui nesse 2x igual a 8. Nós temos 2x, só que a gente só quer saber o valor de 1x. No outro exemplo, a gente dividiu por 2 dos dois lados. O que a gente vai fazer é praticamente a mesma coisa, só que de um outro jeito. Esse 2, ele está multiplicando o x. Já que ele está multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado. Só que, em vez de só passar ele para lá, eu vou inverter a operação que ele está fazendo. O 2, ele está multiplicando. O contrário da multiplicação é a divisão. Então, se eu vou pegar esse 2 e passar ele para o outro lado, ele está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Do lado esquerdo, eu vou ter só o x, porque o 2 que estava ali, eu tirei ele. Isso vai ser igual a 8 dividido por 2, porque o 2 que estava aqui multiplicando, eu passei para cá dividindo. O contrário da multiplicação é a divisão, e o contrário da divisão é a multiplicação. Então, esse 2 que estava multiplicando, quando eu passei ele para o outro lado, eu passei ele dividindo. Agora, eu só tenho x. X igual a 8 dividido por 2. Quanto que é 8 dividido por 2? 8 dividido por 2 é 4. Então, x igual a 4. E esse é exatamente o mesmo resultado que a gente encontrou no outro slide. X igual a 4. A diferença é que, em vez de estar colocando ou tirando a mesma coisa dos dois lados, a gente está passando o que está de um lado para o outro, para poder deixar o x sozinho um pouco mais rápido. As duas formas de resolver
são corretas e as duas são iguais. Só que essa maneira que a gente passa para o lado, ela é um pouco mais rápida. Mas, se vocês quiserem resolver de qualquer um dos jeitos, não tem problema. Os dois são para a mesma coisa. Vamos olhar mais um pouquinho essas operações. Mais um exemplo. Essa equação eu usei, acho que ou foi na outra aula ou foi no plantão. Mas eu já resolvi ela. Se a gente for resolver do primeiro jeito, a gente vai fazer o quê? Eu tenho o 6 aqui desse lado e eu quero tirar ele para poder deixar só o x. Então, eu vou tirar 6 desse lado e vou tirar 6 desse lado também. Do lado esquerdo, x mais 6 menos 6. Mais 6 menos 6 é igual a zero. E x mais zero é x. 8 menos 6 é igual a 2. Então, x igual a 2. Essa forma que a gente resolveu foi a forma que eu ensinei na primeira aula, que foi tirando um pouco de cada lado, tirando a mesma coisa dos dois lados. Na forma como nós acabamos de ver, a gente poderia fazer o quê? O 6, que é o elemento que está junto com o x, a gente vai tirar ele desse lado esquerdo. Então, a gente vai passar ele para o outro lado, passar para o lado direito. A operação que a gente está fazendo é uma soma, mais 6. Então, do outro lado, a gente vai passar o contrário, menos 6. E já que eu passei o 6 para esse lado, eu já não vou ter mais o 6 desse lado. Do lado esquerdo, só vai sobrar o x. E o x vai ser igual a 8 menos 6, igual a 2. Vocês viram que quando a gente pega esse elemento e passa ele para o outro lado, a gente acaba tendo uma passagem a menos. A gente resolve de uma forma um pouco mais rápida. Mas é praticamente a mesma coisa. A gente vai chegar no mesmo resultado, só de uma maneira um pouco mais rápida. Quando a gente fala de inverter operações, a gente tem que prestar atenção no seguinte. Quando estamos trocando os elementos de lado, devemos prestar atenção à operação que ele está fazendo. Então, se ele está fazendo uma soma, por exemplo, mais 5, do outro lado, ele deve aparecer como menos 5, como uma subtração. Então, se eu tenho essa equação aqui, x mais 5 igual a zero. Se esse mais 5 eu for passar para o outro lado, ele vai ser igual a menos 5. Do lado esquerdo aqui, eu tirei esse mais 5. Então, só sobrou o x. E ele vai ser igual, como eu tirei o 5 desse lado e passei para esse, ele vai ser um número negativo. Vai ser menos 5. Em uma subtração, por exemplo, menos 3. Quando a gente for passar ele para o outro lado, o contrário da subtração é a soma. Então, ele vai aparecer como mais 3. Se a nossa equação fosse, por exemplo, x menos 3 igual a zero. Esse menos 3, se eu for passar ele para o outro lado, ele vai ser 3. Por exemplo, se eu tirei esse menos 3 daqui, do lado esquerdo sobrou só o x. E como eu passei ele para o outro lado, ele era menos 3, invertendo a operação dele, ele vai ser mais 3. O número, quando ele é positivo, a gente não precisa colocar o sinal. Então, a gente deixa só 3. Agora, vamos ver um outro exemplo. Uma multiplicação, por exemplo, 2x. Não se esqueçam, quando eu tenho um número seguido de uma letra, 2x, por exemplo, a gente está fazendo uma multiplicação. É 2 vezes o x. A gente vai fazer com que o x vá para o outro lado. E como ele está fazendo uma multiplicação, a gente vai transformar ele numa divisão. E se eu estou tirando o 2,
vai sobrar apenas o x. Então, se a nossa equação é, por exemplo, 2x igual a 2. Quando eu for tirar esse 2 daqui, que está multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado dividindo. Então, eu tenho 2x. Eu vou tirar esse 2, vai ficar só o x. E como eu estou multiplicando, eu vou passar ele dividindo. 2 dividido por 2. A fração, não se esqueçam, ela é uma divisão. Então, 2 sobre 2 é 2 dividido por 2. E 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, nosso x é igual a 1. Não só a multiplicação, nós temos também a divisão. Uma divisão, por exemplo, x sobre 3. A fração é uma divisão. Então, isso daqui é x dividido por 3. Nós vamos fazer com que o 3 vá para o outro lado. Já que ele está dividindo, eu vou fazer o quê? O contrário da divisão é uma multiplicação. Então, o 3 que está dividindo, eu vou passar ele multiplicando. E vai ficar, desse lado vai ficar só o x. Vamos pegar aqui, por exemplo, essa equação. X sobre 3, como é uma fração, é o mesmo que você lê x dividido por 3, é igual a 3. Esse 3 aqui, eu vou tirar ele. Ele está dividindo, eu vou passar ele multiplicando. Se eu tirei esse 3 que está dividindo, do lado esquerdo vai sobrar só o x. E 3 vezes 3 vai ser igual a 9. Quando eu estou dividindo, eu passo multiplicando. Se eu estou multiplicando, eu passo dividindo. São operações que são o contrário uma da outra. Fazer agora uma observação. Quando vamos inverter a operação de um elemento que está dividindo ou multiplicando o x, por exemplo, esse caso aqui, o x está sendo dividido pelo 3. Devemos fazer isso apenas depois de ter tirado os outros elementos, ou seja, deixar por último. Se, por exemplo, eu tivesse desse lado, além do x sobre 3, uma soma, mais 2. Eu teria primeiro que passar o mais 2 para o outro lado, e depois eu ia pegar esse 3 e iria passar ele multiplicando. Porque a operação que está junto com o x é a última coisa que a gente vai fazer. Primeiro a gente mexe só com os números normais. Depois a gente mexe com os números que estão junto com o x. Eu vou mostrar que fica um pouco mais fácil. O nosso exemplo é o seguinte. X sobre 3 mais 5 menos 2 igual a 3 menos 1 mais 9. Essa é a nossa equação. Esse x sobre 3, nós vimos ele no exemplo anterior. E a gente fez o quê? A gente pegou o 3 que estava aqui e passou para o outro lado multiplicando. Porém, a gente não tem só o x sobre 3 desse lado. A gente tem também esses elementos, mais 5 menos 2. E do lado direito, nós também temos alguns elementos. A gente tem 3 menos 1 mais 9. Antes de mexer nesse x sobre 3, eu vou precisar primeiro mexer com isso daqui e com isso daqui. Então, vamos resolver primeiro o lado esquerdo. O x sobre 3 eu vou copiar, porque ele é a última coisa que eu vou fazer. Mais 5 menos 2. Eu tenho 5, vou tirar 2, eu fico só com 3. Copio o sinal de igual. 3 menos 1, eu vou ter só 2. E 2 mais 9 vai ser igual a 11. Agora, a gente já diminuiu um pouco das coisas que tinha.
Eu tinha 3 elementos desse lado. Agora eu só tenho um. Eu tinha 3 elementos desse lado. Agora eu só tenho 2. Para que fique só o x sobre 3, eu tenho que tirar esse 3 daqui. Então, esse 3, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele e passar para o outro lado. Do lado esquerdo, vai ficar o quê? O x sobre 3. Porém, como eu peguei aquele 3 e passei para o outro lado, eu já não tenho mais nada do lado esquerdo. Então, do lado esquerdo só tem o x sobre 3. E isso vai ser igual ao quê? A gente vai ter, do lado direito, a gente tinha um 11. E a gente vai ter também menos 3. Por quê? Do lado direito, eu tinha mais 3. E esse mais 3 eu passei para o outro lado. Se eu for inverter a operação dele, o mais 3 vira menos 3. Então, do lado direito, a gente vai ter 11 menos 3. Do lado esquerdo, a gente tem o x sobre 3. Isso é igual a 11 menos 3 é igual a 8. Agora que eu só tenho o x sobre 3 desse lado, eu posso pegar esse 3 e, já que ele está dividindo, agora sim eu posso pegar ele e passar para o outro lado. Então, esse 3 que está dividindo, eu vou passar ele para o outro lado. Porém, ele está dividindo. Eu vou passar fazendo uma outra operação. Aqui do lado esquerdo, como eu tirei esse 3 que estava dividindo, eu vou ficar só com o x. E isso vai ser igual. Do lado direito, eu tinha só o 8. Porém, eu passei o 3 que estava dividindo, eu passei ele multiplicando. Então, do lado direito, eu vou ter 3 vezes 8. Quanto que é 3 vezes 8? Veremos. Para finalizar essa equação, do lado esquerdo, eu só tenho o x. E o x vai ser igual a 3 vezes 8, 24. X. Vamos agora para um outro exemplo. Eu tenho do lado esquerdo 3x menos 4 igual a 2x menos 1. Do lado esquerdo e do lado direito, eu tenho elementos que têm um x. Um número e o x, um número e o x. Um número aqui multiplicando o x e um número multiplicando o x desse lado também. E dos dois lados eu tenho valores numéricos. Para resolver essa equação, o que eu preciso fazer? Eu preciso deixar de um lado tudo que tem x e do outro lado todos os valores numéricos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou pegar o 2x que está do lado direito e vou levar ele para o lado esquerdo. Mas lembre-se, eu estou mudando de lado, então eu tenho que inverter a operação. O 2x aqui, ele é positivo. Quando eu for passar ele para o lado esquerdo, ele vai ficar negativo. 3x, que já estava aqui, menos 2x. Desse lado, a gente tinha mais 2x. Quando for passar para cá, menos 2x. Agora, o que eu vou fazer? Do lado esquerdo, a gente também tinha o menos 4. Só que esse menos 4, ele é valor numérico. Então, para separar ele do x, eu vou passar ele para o outro lado. Se do outro lado, se desse lado esquerdo eu só tinha o 3x e o menos 4, eu passei o 2x para cá, ficou 3x menos 2x. Só que esse menos 4, eu vou passar ele para o outro lado. Então, eu já não tenho mais nada desse lado esquerdo. Eu já posso colocar o sinal de igual. Do lado direito, eu tenho o menos 1. Então, o menos 1. E esse menos 4, que estava do lado esquerdo, eu passei ele para o lado direito. Porém, como a gente trocou ele de lado,
em vez de ser menos 4, ele vai como mais 4, porque o contrário da subtração é a adição. Então ele vai vir para cá positivo. Agora, do lado esquerdo, o que, que eu vou fazer? Eu tenho 3x e estou tirando 2x. Eu tenho 3 de uma coisa e estou tirando 2 dessa coisa. Eu vou ficar só com uma delas. Então, só x. Lembrando, 1x é a mesma. Eu não preciso colocar o 1 aqui na frente. Eu posso colocar só o x. E isso vai ser igual. Do lado direito, a gente tem menos 1 mais 4. Eu tenho 4 e devo 1. Então, se eu tirar 1, eu fico só com 3. Certo? Agora, nós vamos ver o que é a prova real. A prova real é uma forma de verificarmos se encontramos o valor correto da incógnita. Ou seja, se depois de ter resolvido a nossa equação, se a gente acertou ou não. Isso mesmo. Nós mesmos, depois de resolver a equação, a gente pode conferir se ela está certa ou se ela está errada. Então, a prova real é o meio que a gente usa para fazer isso. Vamos lá. Lembrando, a equação é uma igualdade. Portanto, o valor de x que encontramos deve ser o valor que deixa os dois lados iguais. Vou pegar aqui a equação que a gente acabou de resolver. A 3x menos 4 igual a 2x menos 1. A gente resolveu ela e encontrou que o x ele era igual a 3. Para fazer a prova real, a gente vai fazer o quê? Eu vou pegar a nossa equação, que é exatamente essa aqui de cima, o primeiro passo dela, e vou fazer o quê? Ao invés de usar o x, iremos usar o valor que encontramos após resolver. Se cairmos em algo que é verdade, então nós acertamos. Quando nós resolvemos a primeira vez, que foi a resolução que a gente fez aqui, a gente encontrou que o x era igual a 3. Fora isso, o que aconteceu? O que a gente vai fazer? Ao invés de usar o x, iremos usar o valor que encontramos. Então, em vez de usar o x, eu vou usar no lugar dele o 3. Vou fazer o quê? Eu vou pegar essa equação aqui, que eu já escrevi, e vou reescrever ela. Só que em vez de x, eu vou colocar o 3 no lugar dele. Então, aqui no começo, 3x é a mesma coisa que 3 vezes o x. Se eu vou substituir o x pelo 3, vai ficar 3 vezes 3. Menos 4, a gente vai copiar, porque não precisa mudar ele. Igual 2x. Aqui a gente tem 2 vezes o x. Em vez disso, já que o x vale 3, é o mesmo que a gente colocar 2 vezes o 3. Menos 1, que estava aqui em cima, a gente vai jogar aqui para baixo. Agora, a gente pode começar a resolver. 3 vezes 3. 3 vezes 3 é igual a 9. 9. E aqui em cima nós tínhamos menos 4. Então, menos 4 a gente copia aqui embaixo. Isso vai ser igual, agora do lado direito, 2 vezes 3. 2 vezes 3 é igual a 6. 6, a gente tinha aqui em cima menos 1, menos 1. Vamos resolver o lado esquerdo. 9 menos 4. 9 menos 4 vai ser igual a 5. E do lado direito, 6 menos 1, 6 menos 1 também é igual a 5. Então, 5 é igual a 5. Isso é verdade? O 5 é igual ao 5? É verdade.
Então, a gente pode dizer que essa resolução aqui está correta, porque a gente chegou em algo que é verdade. Pode ser que a gente acabe errando no meio do caminho e aí chegue um valor que não seja certo. Tipo esse caso aqui. Se tivéssemos encontrado por acidente que x era igual a 2, ao invés de 3. Aqui a gente tinha encontrado o x igual a 3. Vamos imaginar que, sem querer, no meio do caminho, eu acabei errando uma conta e eu encontrei o x igual a 2, no lugar do 3. A gente vai perceber que errou quando a gente fazer a prova real. Então, vamos fazer aqui a prova real. A nossa equação é a mesma. 3x menos 4 igual a 2x menos 1. Para fazer a prova real, em vez do x, eu vou usar o valor que eu encontrei. Sem querer, eu encontrei que o x era igual a 2. Então, em vez do x, eu vou usar o 2. 3 vezes x, que é o que nós temos aqui, se o x vale 2, é o mesmo que 3 vezes 2. Menos 4, a gente vai copiar o menos 4. Isso vai ser igual 2 vezes x, que é o que nós temos aqui. Eu vou substituir o x por 2. É 2 vezes 2. Menos 1. Menos 1 a gente copia. 3 vezes 2 é 6. 6 menos 4, que é o menos 4 que a gente tem aqui em cima. E do outro lado, 2 vezes 2 é igual a 4. 4 menos 1, que é o que nós tínhamos aqui em cima. 4 menos 1. Do lado esquerdo, 6 menos 4 é igual a 2. 2, que é igual a 4 menos 1, 3. A gente encontrou que 2 é igual a 3. Isso é verdade? Se eu tenho R$ 2, é o mesmo que eu ter R$ 3? Não, não é verdade. R$ 2 eu sou mais pobre do que 3. Então, deu errado. Quando isso acontece, nós podemos voltar na equação, naquela equação que a gente resolveu, e olhar se a gente errou alguma conta, ou começar a resolver ela de novo, desde o começo, para ver se a gente encontra um outro resultado. Por quê? Se a gente encontrou isso daqui, uma coisa que é mentira, a gente errou em algum lugar no meio do caminho. Então a gente precisa voltar lá e dar uma olhada para ver aonde que foi que a gente errou. Então, nós aprendemos uma nova maneira de resolver, que na verdade a gente está resolvendo da mesma forma. Mas a diferença é que a gente está fazendo um pouco mais rápido, quando a gente pega um elemento e passa ele para o lado, invertendo a operação. E a gente aprendeu também a fazer a prova real, que é o modo da gente verificar se a gente fez tudo certo. Então, quando vocês estiverem resolvendo a lista, resolvam do jeito que vocês preferirem. Pode ser com você tirando ou colocando dos dois lados a mesma coisa, ou simplesmente passando o elemento de um lado para o outro lado, não esquecendo de inverter a operação. Vocês podem resolver de qualquer uma dessas formas, mas depois de resolver, vocês podem fazer a prova real para ter certeza de que você acertou. Se você acertou, você vai cair em alguma coisa que é tipo isso, uma igualdade. 5 igual a 5, ou 1 igual a 1, 7 igual a 7. Você vai cair em alguma coisa que é verdade. Se você cair em alguma coisa que é mentira, tipo 2 igual a 3, você errou em algum lugar. E aí você pode fazer de novo. Beleza? Então, pessoal, peguem a lista, tentem resolver ela. Eu quero que a lista seja entregue até sexta-feira que vem, que é o dia 19. Tem um tempinho pra gente fazer.
Então, tentem começar ela. Mesmo que tenha dificuldade, manda as dificuldades e a gente tenta resolver junto, tá bom? Aproveitem o sábado de vocês, almocem, descansem e bom sábado.